canal direto das pessoas com os acontecimentos. Porque a gente tinha a opção em casa, eu digo da minha experiência própria, de ligar a TV a cabo, ligar a TV aberta e ligar a mídia ninja. Então eu ficava acompanhando o que estava acontecendo durante a Copa das Confederações, por exemplo. Então eu ficava acompanhando o que acontecia naqueles 3 canais. Às vezes os 3 simultaneamente estavam voltados para o mesmo fato mais relevante, mais quente que eles estavam. Assim, e você via, evidentemente, não só ângulos de câmera diferentes, mas o discurso diferente. Geralmente o discurso da mídia oficial é feito à distância, muitas vezes de helicóptero, e com a voz superposta de um autor ou de um comentarista interpretando. E a mídia ninja era aquele negócio, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, no meio da multidão, levando queda, virando para o céu, virando para o chão, correndo, o repórter arquejando. Isso aí, Móvel. Uma sensação de participação muito maior. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Laranjeiras, a cerca de 1 quilômetro do Palácio do Governo, ali da rua Pinheiro Machado, onde tinha lá. Quando eu acompanhava todo aquilo que acontecia em frente ao Palácio do Governo do Rio de Janeiro, aquilo ali era na minha vizinhança, aquilo era do lado da minha casa. Então aquilo tinha um interesse muito grande para mim, até para quando eu queria sair de casa, eu sabia por onde eu podia passar. Se eu podia ir até o metrô do Largo do Machado para pegar o metrô, se o bicho estava pegando também no Largo do Machado, e assim por diante. Agora, passou para muitas pessoas no país inteiro uma ideia de que a mídia ninja, as mídias alternativas, são uma coisa de Rio e São Paulo. Uma coisa que mostra para as pessoas o que está acontecendo no Rio e São Paulo. Eu queria que vocês comentassem, dentro da opinião, da experiência de vocês aí, como é que esse movimento está se espalhando pelo país, onde é que tem atividades mais intensas, onde é que está havendo coberturas maiores, não só de manifestação, mas de tudo que possa interessar a população. É verdade. Eu vou lembrar antes do acontecimento lá em Belo Horizonte, na ocupação Rosa Leão. Nós fomos chamados para fazer a filmagem da ocupação, né? E que a ocupação de moradia, várias pessoas que não têm dinheiro, não têm condição financeira para pagar um aluguel, aí arranjaram essa ocupação lá na área lá, central lá de Belo Horizonte. Só que teve uma hora que o batalhão de choque entrou na ocupação Rosa Leão e já tinha feito um acordo com os moradores que não ia ter ação direta da Polícia Militar, né? E eu estava filmando. Aí o policial não gostou muito da ação, né? Aí pediu para mim, me dá o celular. Aí eu falei, não vou dar o celular. Isso na época eu tinha um iPhone 4. Que eu demorei 4 meses do meu salário para comprar o celular. Aí o policial virou para mim e falou, me dá o celular. Eu falei, não vou te dar o celular. Aí eu bloqueei ele e escondi atrás na mão, né? Aí ele foi, me mobilizou, arrancou o celular. Aí ele viu que estava travado e virou e perguntou, qual é a senha? Eu falei, não vou te dar a senha. Aí ele pegou só, não vai dar a senha não? Beleza. Aí pegou, jogou no chão, tacou um pedregulho em cima, pisou em cima do celular, acabou com o iPhone 4, por sorte, tinha algumas imagens que ficaram salvas na nuvem e tudo mais, né? Mas acabou com o meu celular. Ele me prendeu por desacato à autoridade, por agressão e por estar incitando a violência. E chegando lá na delegacia, eu falei com a delegada, e a delegada virou e falou, pô, sério mesmo, cara? Você fez isso? Eu falei, pô, a senhora acha que eu fiz isso? Aí eu olhei assim pra mim e falei, pô, é verdade, o cara tá mentindo. Aí botou lá a minha história, é verdade, e no boletim de ocorrência, e tá lá. Então, porra, a polícia militar, que é pra gente confiar, que é pra gente chegar perto do policial e falar, pô, não, agora agora eu vou me sentir seguro, porque, pô, o cara tá me defender. Pô, tu chega do lado do cara e, pô, será que o cara vai bater? Será que o cara vai roubar? Será que o cara vai fazer alguma merda? Porra, como é que tu vai confiar numa polícia dessa? É complicado, sabe? Ao mesmo tempo que eu fico preocupado, eu fico triste, porque era pra gente confiar nessa polícia. E outra coisa é a respeito da manipulação da mídia, né? Que você estava falando antes. Uma mídia de grande circulação, ela publicou no site
assim, manifestantes do Egito fazem não sei o que lá, não sei o que lá. E aqui no Brasil estava, vândalos destroem não sei o que lá, não sei o que lá. E a foto era praticamente a mesma, sabe? O pessoal virando o carro. Então, fora do país é manifestante. Aqui dentro do país é vândalo. Ué, por que isso? A gente não pode? Virou um carrinho? É impressionante isso, cara. Com relação ao que o Brasil também falou dos ninjas, dos estados, primeiro que surgiu, assim, que o mídia ninja falou, foi o Rapadura Ninja. Que era um transmissor, se eu não me engano, não sei se Recife, eu não lembro muito bem do estado. Onde? Fortaleza. E aí, pô, aonde as transmissões proliferaram, onde a violência era mais intensa. Então você tem sim, tem transmissores em Belo Horizonte, tem transmissores aqui na Fortaleza, tem transmissores em Espírito Santo e por aí vai. No caso, onde a violência é mais intensa. Se ela se intensificar, de repente, hoje no Sul, vão começar a surgir mais transmissores do Sul. E até porque a audiência das televisões ela é muito maior no momento de conflito. Você consegue. O Renan, no começo, teve até 17 mil espectadores na sua transmissão. Quando surgiram mais coletivos, mais pessoas transmitindo, hoje você consegue entre 1.500, um transmissor assim, bastante conhecido e tal, 1.500, 2.000, entre 2.000 transmissores. Então, acho que um grande proliferador de transmissores aí são protestos intensos e violência intensa. Como no Rio e São Paulo, isso tem sido assim, uma constante, né? A agressão tem sido muito maior e proporcional à reação da população, os transmissores têm se concentrado nessa área. Mas assim, eles continuam sendo... Inclusive, tem pessoas, transmissores, que vêm de outros estados transmitir aqui. São Paulo. Já teve uma transmissora de Minas Gerais. São Paulo também. Ocupações. São Paulo também já veio aqui no Rio. Desculpa, lá no Rio. Posso só falar um negócio? Mandar um abraço aí pro Tenente Guilherme, que destruiu o celular. Com certeza você está assistindo a gente, tá? Um beijo pra você. Estou esperando o iPhone, tá? Essa é a mídia livre, o que a mídia corporativa não faria, a gente faz, né? Então vai um beijinho no ombro do Renan aí pro carinho. Aproveitando outro gancho aqui do que o Drago estava falando em relação à imparcialidade, né? Porque sempre as mídias, essas mídias, esses coletivos midiáticos civis, assim, né? É um fenômeno muito recente, né? 2, 3, 10 anos no máximo, não sei se você. Mas é engraçado que sempre que surge alguma coisa assim, principalmente quando é em resposta a uma necessidade, a uma vontade, uma demanda civil, você vê que algumas pessoas acabam adotando uma atitude um pouco maniqueísta em relação a que o novo é o bom, é o perfeito, é o maravilhoso, e que o antigo, o velho, o sistema é o errado, o fracassado, o mal. E é legal isso que você falou, Alex, de que também é exemplificado no que o Braulio disse, de que as mídias livres, esses coletivos, eles não adotam, ou pelo menos, como você se colocou, você não adota essa pretensa imparcialidade, esse distanciamento jornalístico, né? Como o Braulio disse, você pega um grande sistema de mídia e, por conta muito desse mito, né, da imparcialidade, do distanciamento jornalístico, eles filmam de longe e o repórter está lá. Alguns até tomaram meio, se machucam, como esse que você comentou. Exatamente, mas tudo uma terceira pessoa, uma coisa distanciada para realmente uma posição passiva de um espectador. Então, contrário a esse passivismo, assim, eu acredito que em grande parte seja de origem bem intencionada, de ter um distanciamento, de apresentar as coisas de longe, de apresentar, sabe, imparcialmente, tem uma impossibilidade. Contra esse passivismo, essa mídia é uma mídia ativista, no sentido de que é uma mídia que se coloca ativamente dentro do protesto, é uma mídia que ela não se isenta de participar das próprias manifestações e que se coloca, como você falou, o grande valor desses coletivos midiáticos não é exatamente uma suposta imparcialidade que eles alcancem, mas justamente que eles abranjam múltiplas parcialidades e quanto mais partes a gente consegue ver, como o Braulio estava dizendo que ele vê um monte de coisa. O Paulo está passando o dedo. O negócio é o seguinte, um celular de R$ 1.500 e uma câmera de vídeo de $100.000. Por isso que tem que ficar longe. É isso. Olha só, eu comecei minha vida profissional como jornalista na RBS 0 Hora. E fui, como todos, obrigado a começar pela reportagem policial. Então, o negócio é o seguinte: o policial é que nem um cachorro. Tá? No fundo, ele é um lobo.
Só que não o lobo amestrado ou educado para proteger as ovelhas. Quando as ovelhas estão em perigo pelos cidadãos, elas berram e gemem, pedem pelo cachorro. Né? Só que quando você está convivendo com o cachorro, ele pode eventualmente virar lobo. Então, pela minha um ano e meio de experiência com policiais e com marginais de toda a espécie, tive dentro de todos os presídios do Rio Grande do Sul, a única diferença entre os dois é que um tem carteirinha e o outro não. E segundo o coronel do Pentágono, tem um livro muito interessante que todos viram, né, que chama-se O Custo de se Aprender a Matar em Sociedade e em Guerra. Tá? Então ele afirma o seguinte, pela própria, ele é coronel psicólogo do Pentágono. 10% de qualquer força armada é composto de serial killers. Esses fazem o serviço sujo, eles gostam de bater, de matar, e isso está no ser humano. Os outros vão atrás. Né? Então, não tem como você ter uma polícia confiável. Eu considero não confiar nunca na polícia, porque ele é apenas um cachorro amestrado. Se você levar ele para a parede, ele vai reagir de novo. Lá na Zero Hora, sobre a imparcialidade, e havia uma lista, em 72, se era na parede dos assuntos e empresas que nós não poderíamos escrever, porque não era do interesse da empresa proprietária do jornal. Então, os meios de comunicação são todos parciais, porque eles são sempre sujeitos a uma venda de copia banca, que é o que realmente, no fim das contas, é o que determina a ideologia deles de publicação. Lá na sala do Boni, ele tinha todos os canais ligados e o Ibope instantâneo. O Faustão tem na frente dele um monitor com o Ibope instantâneo. Se o sujeito está dando Ibope, ele estende entrevista. Se o sujeito está caindo, ele corta o cara, entendeu? Então, esperar da mídia de escala privada, que eles sejam parciais e que eles... E depois é o seguinte, você escreve alguma coisa, você reporta algo, um repórter, por exemplo, eu fui, cansei da minha matéria ser distorcida, travada no editor, no editor-chefe e no diretor da redação. Isso é normal. É muito difícil você realmente, numa estrutura de mídia de grande porte, você conseguir alguma imparcialidade. Eu só queria falar uma coisa em relação a isso. O Bruno falou que havia mídia ali, você como é que está no metrô e tudo mais, e a capacidade de interação do manifestante, do cidadão com a mídia livre é muito grande, porque vocês não vão ver aqui, mas eu estou transmitindo e tem um chat aqui. Então, nossos canais, eles permitem que todo mundo que esteja nos assistindo nos coloque informações. Como vocês estão de casa, tendo vários olhares diferentes, o manifestante de casa não pode dar dicas para a gente. Alex, corre na esquina de tal rua, porque está acontecendo tal coisa. Então, cuidado, atrás de você tem alguém vindo, porque eu estou vendo pela câmera do outro. Então, nós não somos só os olhos do povo, a gente acaba sendo uma extensão até do próprio corpo das pessoas, que pode, através de nós, interagir nas situações. Eu já fui em São Paulo várias vezes, minha amiga Iris ali é minha base, né? Brinquei, tá? Ela vai monitorando todas as notícias para mim quando eu transmitindo na internet, vendo os outros transmissores, vai falando para mim o que está acontecendo, e através dessas informações eu vou vendo o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, para onde eu vou virar a minha câmera e para que direção eu vou seguir. Então, eu queria retomar aqui essa discussão sobre o aspecto geral da mídia no país, porque todos nós, aí eu estou falando da população, das pessoas com quem eu converso, com quem eu saio, assim, as pessoas comentam. Então, para a grande maioria da população, no ano passado, a mídia ninja surgiu naquela famosa entrevista do Pablo Capilé, Fora do Eixo, e do Bruno Torturno, do Roda Viva, da TV Cultura. Muitos amigos meus, inclusive, passaram a discutir essa questão a partir daquela entrevista. E para a grande maioria das pessoas, existe um coletivo de produções artísticas de shows chamado Fora do Eixo, que percorre o Brasil inteiro. Então, são várias casas situadas em vários lugares do Brasil, de jovens que se juntam para produzir, principalmente shows de músicas
trabalho de teatro e outras coisas, e que dentro ou ao lado desse grupo do Fora do Eixo, surgiu um grupo de repórteres com celular na mão chamados Mídia Ninja. A gente sabe que essa realidade é muito mais variada e muito mais diversificada do que isso. Não existem dois grupos dessa galera aí. Existe um grande número de grupos. Eu queria que vocês falassem mais ou menos os grupos locais que existem, que, além da mídia ninja, como o rótulo mais evidente assim, quais são os outros grupos que existem espalhados por aí, como é que esses grupos estão se fracionando, se subdividindo, se tem alguns grupos especializados mais no tipo de cobertura e outros Tu lembra todos? Porque eu acho que alguns cobrem mais manifestações, outros cobrem... Tu lembra todos os coletivos? Do ponto de vista cultural, Carranca, já tem Fanfarra, Mareac. transmissões também de shows e outras coisas. E que vocês aí que têm a experiência direta e dentro do assunto, comentassem isso. O que já começou, né? Vou poder usar essas transmissões nas manifestações. Muita gente adotou a sigla Ninja, narrativas independentes de jornalismo em ação, sem fazer parte diretamente do Ninja. Hoje em dia, a seguir a isso, vários coletivos foram se formando, e tem coletivos a gente pode colocar como Mariac, Fanfarra, Carranca, Mickey, Mídia Independente Coletiva. Tem vários coletivos que fazem transmissões, e não só coletivos, tem transmissões individuais. Um exemplo disso é o Olhar Independente, que está sempre nas manifestações. Rio na Rua. Olho na Rua. Rio na Rua. Rio na Rua também. São transmissões independentes. Então, além dos coletivos que se formaram, tem transmissões independentes. E o que é interessante para dizer que qualquer um de nós pode ser um transmissor, um mídia livrista. Basta ter o celular, colocar um aplicativo Twitchcast. Aplicativo Twitchcast. Aplicativo Twitchcast, quem vai, oi? Alguém que gostar de ficar perto, como eu, para chegar. Você fazer uma transmissão assim, por exemplo, se eu vou para uma manifestação, esse aplicativo. Eu quero fazer uma transmissão. Eu tenho esse aplicativo e levar o celular. Dá uma olhadinha no aplicativo. Exatamente. Só você ter seu aplicativo, ligar o celular e transmitir. Não tem Vai ter um chat embaixo aí. Até porque, como eu falei, hoje em dia, como esse tipo de transmissão é algo novo, ainda não se criou Tem um chat embaixo dele. Então, cada um, como são parcialidades múltiplas, você vai mostrar o vídeo seu olhar. e o chat embaixo aqui. Você vai articular sobre Aqui é o para conversar. O que eu estou falando, estão ouvindo lá nesse momento. O áudio pega bastante. Oi? Twitchcast Live. Twitchcast Live. Estou jogando no Google, parece. O vídeo tem um chat embaixo. O nome do aplicativo é Twitchcast Live. Você agora já Já está transmitindo o que eu estou falando está sendo ouvido por lá. Na internet, no caso, no Twitter. Eu vou lá no Twitter, abro a janela, deixo a transmissão O site não tem site específico. É twitchcast.tv, aí o nome que você quiser. No meu caso é OP Ativismo. Aí tem o Alex, ali, a mídia Alex J. Então, tem o Renan, ali, que é o Tuca Ninja RJ. Quando eu chego lá na página, Oi? Enquanto jogando os nomes, você encontra pelo Google. É difícil. aí aquela lista foi cortada. Aí eu rapidamente. Corta do celular. Qualquer celular que seja smartphone ou iPhone. Twitchcast Live. Twitch Casting Live. Livre, no caso. Isso. Se você tiver conta. Qual o site? Web Realidade, isso aí. Tá. Eu estou ouvindo lá. Se você tiver conta no Twitter ou no Facebook, você pode transmitir já. Se eu tiver conta no Twitter ou no Facebook, você já pode transmitir. É só baixar o aplicativo do celular e baixar. Isso aqui é popular, 0800. O 2 com som, você consegue, inclusive, caso queiram ver, o que você vai ouvir, né? aí aqui embaixo é o chat. Facebook. Não, eu tô do Twitter, mas tem que comentar com o Facebook também. O nome do aplicativo é Twitchcast Live. Android, iPhone e smartphone. Android de casa, existe. Aí o pé da letra Twitch Casting Live. É o pé da letra falando. Qualquer câmera vai filmar o que está, o fotografar o que está dentro dela.
Então, se vocês façam manifestações, aqui as Baixa o chat. são um Conversar. momento O que eu que tô falando nesse momento tá ouvindo você no vídeo da internet. eu queria saber se existe, por exemplo, suponhamos que, aí vou dizer do meu ponto de vista, os Rolling Stones vêm cantar no Brasil. Tem a possibilidade de eu ter, assim, 200 câmeras transmitindo um show? Tem, se tiver muitas pessoas transmitindo lá dentro. Você tem, eu não tô vendo essa tomando o evento vai permitir. Aí embaixo é o chat, no caso, pra conversar. O que eu tô falando aqui tá sendo ouvido na internet, que o áudio pega bastante. O Guarulhos, por exemplo, que transmitia os shows de música, começou essa coisa de transmissão ao vivo, eles começaram a transmitir show de música. E quando surgiu as rodas da rua, foi só esse tipo de transmissão. O que está sendo dito agora é digamos que eu estou lá no Rio de Janeiro. Agora eu fico sabendo que hoje à noite a banda Capoeira vai tocar aqui, são meus amigos. Eu tem 2 anos que eu não vejo um show da banda Capoeira. Sei que eles estão tocando um monte de coisa. Eu gostaria, eu imagino que todo mundo gosta de saber uma banda no Mato Grosso ou no Rio Grande do Sul, no Paraná, naquela noite, eu gostaria de ter um canal onde eu pudesse ligar e ver um áudio precário mesmo. Aí embaixo é o chat. Ali não é para você ter a fruição total do show. Como se você tivesse lá no show. É para você saber como está rolando. No caso meu é o Alex de preto. Porque o Renan está sentado, sucaninho de RJ. Torrando barra. Então, as palavras caem no meio. O áudio pega forte. É uma diferente quanto de áudio. Então, um fã da Capoeira de Gelás, tem muita vontade de partilhar esse momento com todas as pessoas que gostam, que são fãs também. Ele vai transmitir. Então, se você tem essa vontade de contar com um amigo seu, aonde está falando, qualquer coisa, vai lá e transmite pra gente. Ou então procura nos sites ou fanpages dessa banda, que pode ser que alguém que divulgue aqui uma transmissão. Agora, assim, dá para você programar, marcar uma transmissão para acontecer, se você fizer como eu disse, né? Combinar com alguém, ou então pesquisar na internet quem vai fazer isso. Qualquer evento, a mídia livre hoje ela faz transmite qualquer evento, eventos culturais, inclusive, às vezes a gente liga a nossa transmissão em casa apontando o celular para a parede, enche o chat de pessoas conversando conosco. Isso até funciona a nível pessoal. A minha amiga, o aplicativo que a gente usa mais é do Twitchcast. Live. Twitchcast Live. Não, Twitchcast Live só. Twitchcast. Ao pé da letra é Twitchcasting Live. Twitchcasting Live. Esse é o melhor aplicativo porque ele tem a transmissão mais longa. E quanto mais horas você fica transmitindo, mais sua transmissão se prolonga. Os outros aplicativos, eles caem com pouco tempo de transmissão. Twitchcasting Live é o melhor. E para o celular, ele tem 2 aplicativos. Esse que eu estou usando, a transmissão, e tem o Viewer, que é um ícone verdinho, Twitchcast Viewer, que é onde você vai poder ver as transmissões. Especificamente para isso. Desculpa. Aí você tem uma lista que você pode delimitar na hora e adicionar seus favoritos. Quem tiver online dos favoritos vai estar com uma caixinha amarela, é só você clicar para ver a transmissão. Uma outra questão que as pessoas fazem muito aqui, eu estou trazendo para os meninos aqui, perguntas que as pessoas me fazem, que quando você responde, não sei, eu estou passando a vida para vocês. Então, alguém me perguntou uma vez, e esse negócio do mídia só existe aqui no Brasil? Só existe esse tipo de transmissão aqui? Se eu quiser saber o que está acontecendo numa manifestação, digamos agora, na Síria, ou em Istambul, ou na Ucrânia, ou em outros lugares onde o vídeo está pegando, existem canais onde a gente pode acessar e saber, ver câmeras na rua, na Ucrânia de hoje, por exemplo? Tem, só não lembro. Qualquer parte do mundo. Qualquer lugar tem isso. Esse fenômeno não é exclusivamente nosso, né? Isso você tem que achar. É algo mundial. Seria interessante, então, que vocês tivessem, sei lá, um site central, aí já vai me pagar e ter sites e as pessoas pudessem chegar lá e dizer, veja transmissões ao vivo de 2 pontos. Estados Unidos, Síria, Ucrânia, Portugal, Espanha, e assim por diante. Mas não tem do mundo todo? Pega do mundo todo, né? É a realidade. É a realidade, então. E o que é interessante nesse, né, quando eu volto a frisar esse assunto, é a questão da interatividade, da participação de todo mundo nas transmissões. Né? Você vai fazer agora lá. Só me apresentar, eu sou Luiz Peixoto, sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Colaborei também com essa preocupação na articulação da Rede Latino-Americana de Comunicação
e também com algumas mídias que tiveram aqui papel importante, inclusive naquele caso do Bruno Teles, que foi acusado de jogar um coquetel molotov. Então, ali a gente conseguiu, com articulação com o The Guardian e com algumas outras mídias, inclusive da Alemanha, estou esquecendo o nome agora, qual foi o WOC, transmitir o vídeo que comprovava que quem jogou o coquetel molotov foram 2 policiais e que havia uma cena montada para incriminá-lo. Então a Globo difundiu a informação de que ele seria denunciado pelo crime de homicídio e no final da noite ele estava sendo arquivado esse inquérito porque deu no New York Times a história verdadeira. Então a gente percebeu naquele momento que a mesma atitude que tomava o Brasil em relação aos crimes acontecidos durante a época da ditadura, com as comissões da verdade, a gente poderia criar uma comissão da verdade do presente e registrar aquilo que estava acontecendo. Com a crença de que, se você não consegue construir um mundo justo, pelo menos a gente pode tirar o véu da injustiça e acreditando no homem que as coisas podem mudar. Então, a gente teve isso. Então, já está se articulando, pelo menos uma iniciativa, um acordo internacional que eu tive a oportunidade de participar também, com a Oximity e algumas pessoas do Mídia Ninja e fora do eixo, para organizar um site com uma linha de tempo. Porque uma grande dificuldade que a gente tem de encontrar esses materiais é que eles estão divididos e você não consegue falar assim, mas o que aconteceu no dia 1, no dia 2, não tem uma história contada. Então, boa tarde, galera. Esse material em algum lugar. Se possível, divulga uma live, por favor. Precisamos saber quem foi ferido no dia 1, quem foi preso no dia 2. Qualquer dúvida é só mandar para o chat. A gente teve anulados mais de 500 inquéritos e autos de prisão em flagrante, que eram forjados, e eu vou poder falar disso depois. Enfim, a gente tinha que reunir. Então, isso já está acontecendo. Leva aproximadamente 30 dias para implementar, mas daqui a pouco vai estar no ar. Então, a gente pode depois trocar uma informação. E, assim, uma grande prova de que isso acontece no mundo todo é que o monitoramento para evitar que as pessoas desaparecessem no Rio de Janeiro era feito numa mesa, exatamente como o senhor fazia na sua casa escrevendo. Eu estava numa mesa com meus colegas da OAB, com vários canais abertos, e a gente tinha 30 minutos entre o que acontecia e a notícia que era dada na televisão. E a gente começou a perceber que a notícia que era dada na televisão era muito diferente. Era uma edição de imagens e já tinha uma interpretação, uma história contada. E aí esse pessoal começou a falar assim, bom, olha só, eu posso contar o fato. Cada um tem sua opinião, mas o fato, aquilo que a gente viu, é muito difícil da gente depois contradizer. E aí a polícia tomou algumas outras medidas. Uma delas foi transformar todos os policiais em mascarados. Mas, enfim, eu só queria trazer essa informação de que já está sendo feito acordos internacionais para unir. Por exemplo, a questão da Venezuela. A gente sabe eu sei o que está acontecendo na Ucrânia, afinal de contas eles são terroristas, são de direita, são de esquerda, o problema da Rússia e tal. Então a gente precisa saber. E eles falam russo e ucraniano, e como é que o repórter faz? Primeiro tem uma tradução para a imprensa inglesa e depois do inglês para o português. E a gente fica com uma informação de terceira mão. Enfim, então isso tudo é um risco muito grande a que haja uma manipulação, quando na verdade todo mundo tem o direito humano e fundamental também a saber qual é a informação, qual é a verdade, de tomar parte na decisão dos governos. É isso. Obrigado. Isso é muito importante porque nós temos consciência hoje de que todas essas câmaras que estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, são olhos da sociedade voltados para o que está acontecendo, voltados para esses fatos. Ele citou aqui o caso do Bruno, o rapaz que foi acusado de jogar um coquetel molotov lá na Rua Pinheiro Machado, em frente ao Palácio do Governo Estadual. O Bruno foi inocentado porque havia 1000 câmaras voltadas para aquele fato e depois foi possível reconstituir imagem por imagem
os policiais infiltrados que fizeram aquela coisa, em fato que ele não tinha jogado coquetel Molotov. Na mesma